Oiê! Seja bem-vinda a mais um episódio do Álvaro, Ricardo e eu, podcast em que eu te conto como fazer intercâmbio em Portugal de forma acessível. Hoje eu trouxe a Sofia, que vai compartilhar sua experiência estudando na Universidade de Coimbra, a universidade mais antiga de Portugal. Sofia, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a sua participação e abrir espaço para você apresentar. Então, conta pra gente de onde você é, o que você faz e como surgiu o interesse pela área que você estuda hoje. Oi, gente. Júlia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Sofia, eu sou brasileira, vim do interior de São Paulo, e eu cheguei em Portugal, especialmente, né, em Coimbra, há cerca de 3 anos para fazer a graduação, que se chama licenciatura, e eu fiz, nesses últimos 3 anos, a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e onde atualmente eu continuo os meus estudos, agora em um mestrado em Relações Internacionais, na mesma instituição, na Faculdade de Economia. E, bem, olha, meu interesse pela história começou na escola. Eu acho que muito por conta dos professores, a didática deles me estimulava muito a conhecer a história para além do decorar as datas, sabe? Entender a história também como ferramenta de entender a sociedade atual e acredito também que foi uma altura de amadurecimento em que eu também, enquanto indivíduo, comecei a querer entender eu dentro do mundo, eu enquanto cidadã, e entendi na história uma ferramenta analítica que ia me ajudar a entender os temas atuais, o mundo atual, a partir do estudo do passado. Então, foi aspectos que me fizeram interessar bastante pela história. Boa, Sophie, entendo totalmente essa paixão por história. Eu também no ensino médio gostava muito. Era a aula que eu mais sentia vontade de assistir, de estudar. E não segui na área, mas realmente tive muita vontade. E de onde veio a vontade de estudar em Portugal e mais especificamente em Coimbra? Nossa, boa pergunta, porque não foi uma trajetória em que o estudo fora do país vinha como um planejamento a longo prazo, ou um planejamento, pelo menos, que estava na minha mira logo depois do ensino médio, né? Da finalização da escola. Na verdade, não estava nos meus horizontes mesmo. Eu estava no meu último ano de ensino médio, pensando em seguir com os vestibulares nacionais, tentando uma vaga universidades públicas no Brasil. A única certeza que eu tinha que era eu queria história, queria fazer uma graduação em história e na altura a opção era o Brasil. O que aconteceu é que nessa mesma altura saiu a minha cidadania portuguesa, que, enfim, foi finalizada depois de um processo que durou alguns anos, né? E a saída, naquele momento, foi o principal fator que me permitiu pensar nessa ideia, ou seja, de repente fazer um ensino superior fora do país. E a cidadania foi um fator muito decisivo porque ela facilita consideravelmente o processo burocrático e financeiro, como vocês podem imaginar. Apesar de que a Universidade de Coimbra, depois descobri, recebe muitos estudantes e universitários internacionais, mesmo na licenciatura, que é aqui, né, a graduação. E, bem, essa ideia surgiu como uma ideia possível para a minha realidade, e com essa possibilidade em mãos, eu percebi que seria um diferente mais-valia para o meu percurso profissional e acadêmico. E também descobri ser para o pessoal também, porque é transformador em todos os sentidos, não é? E decidi encarar essa oportunidade.
Perfeito. Você comentou que você tem a cidadania portuguesa, mas eu queria destacar aqui que você não precisa ser um cidadão português para estudar em Coimbra, fazer toda a sua graduação em Coimbra, né? Como brasileiro, a Universidade de Coimbra foi a primeira a aceitar esse convênio, mas outras universidades de Portugal também, elas aceitam a nota do Enem. Então, você que vai prestar o Enem e aí vai colocar a nota no SISU, ProUni, às vezes vale ver o processo seletivo para Coimbra também, porque a gente tem esse convênio com as universidades de lá. Com certeza, Júlia. Ótimo ponto. Como eu disse, é muito comum, cada vez mais comum, não é? Ver estudantes brasileiros, né? E aqui na categoria, então, de internacionais, fazendo licenciatura em Portugal. E nesse estatuto, eles vêm a partir de um ingresso pela prova do Enem. Então, é algo super possível, na verdade, é o mais comum de se ver entre os estudantes brasileiros. E sim, o próprio site da Universidade de Coimbra existe uma aba só para estudantes internacionais, com todo esse processo. Então, é bem interessante e com certeza, uma oportunidade. Perfeito. Vou colocar o link que a Sofia comentou aqui no descritivo do episódio para você dar uma olhada em como ingressar na Universidade de Coimbra pelo Enem. Mas, Sophie, você, como cidadã portuguesa, como foi o processo para ser aprovada e para conseguir ingressar na universidade? Então, Ju, foi um processo diferente, porque a minha situação era uma situação específica para um estudante brasileiro, porque eu vinha com a cidadania portuguesa e, como eu disse, a maioria dos estudantes brasileiros vem no Estatuto de Estudante Internacional através da prova do Enem, e vim ainda na licenciatura, o que é um segundo aspecto específico. A maioria dos estudantes brasileiros, apesar de estar aumentando, né, a presença na licenciatura, vem estudar em Portugal já num estágio de mestrado, de doutorado. Então, haviam essas duas especificidades, não é? E eu, enquanto uma futura universitária, né, que entraria equiparada a um nacional, esse é o meu estatuto, porque eu tenho a cidadania portuguesa, eu deveria fazer e fiz o exame nacional, que é o vestibular português. Bem, e é para além da prova de ingresso, né, que é diferente, eu precisei também participar, né? Ou seja, como posso dizer, conseguir, né? Alguns documentos que, apesar da minha situação de cidadã portuguesa, era preciso, como, por exemplo, passaporte, o documento de identidade português e o NIF, que é um documento em comum entre eu, cidadã, e um outro estudante internacional, que é como se fosse o CPF português. Ou seja, eu tinha duas principais pontos de preparação. O primeiro é essa questão burocrática e depois uma preparação conteudista para o exame nacional. Como essa possibilidade de estudar fora foi vislumbrada muito assim, de repente, vamos dizer assim, e assim, era um curto prazo para iniciar um novo ano letivo, tinha cerca de 6 meses, eu optei por contratar uma empresa de consultoria educacional, que ajudou todo o processo burocrático, mas principalmente o processo de preparação para o exame, que era uma prova em que eu tinha que estar a par dos conteúdos do ensino médio português. E, para título de curiosidade, o Exame Nacional, apesar de ser uma prova de vestibular, ele é bem diferente do Enem. São provas específicas a cada matéria. Eu, por exemplo, como ia cursar História, fiz apenas a prova de história, então o tempo é menor, é menos conteudista, menos cansativo, então são estruturas diferentes, mas mesmo assim é um desafio que eu tinha que adequar. E bem, acredito que essa preparação
E a questão da formalização dos documentos foi o mais importante para a minha aprovação, e nesse sentido eu pude requisitar e optei por requisitar essa ajuda. Entendi. Acredito que essa burocracia seja mais difícil, né? Entender como o outro país ele funciona. Mas é interessante saber que o processo seletivo ele é diferente, ele é menos conteudista, né? Um pouco mais focado no mesmo no curso que você está querendo cursar. E, Sofia, agora que você já concluiu a sua licenciatura, tá indo para, já fazendo, né, o mestrado, quais você acredita serem os pontos positivos e negativos de morar e estudar em Coimbra? Ju, uma ótima pergunta, viu? Porque é mesmo uma pergunta para se refletir. Eu diria que, a depender dos pontos, enfim, na verdade, acredito que todos os pontos há vantagens e desvantagens, não é? E, bem, eu acho que um ponto em comum que eu penso de estudar e morar é a burocracia, né? É um primeiro ponto a se pensar. Quando se fala de desvantagens, eu acho que ser internacional e não estar ligado a nenhuma instituição de ensino do país que você emigra, né? Ou seja, você quer ser estudante em Portugal, você não está, por exemplo, em uma mobilidade como um intercâmbio, é um caminho mais demorado e algumas vezes mais dispendioso, é, especialmente pela regulamentação da sua condição no país, não é? Que você vai imigrar, nesse caso, Portugal. É, os valores e a demora para o visto, para o passaporte, a retirada da documentação portuguesa, a manutenção do visto, e já que a documentação portuguesa também é importante para todo mundo que emigra, né, para Portugal. Então, eu falei aqui do NIF. O NIF é um CPF, é quase um CPF brasileiro, né? Só que português. E ele é importante para você que queira se matricular na licenciatura, por exemplo, mas também para fazer outras ações, como, por exemplo, abrir contas bancárias. Ou seja, é um documento, né, muito importante, mas existem limitações na retirada dele, que é especificamente você precisa ter uma morada já aqui em Portugal para retirar o seu NIF. Ou seja, acaba por ser um processo que deve se fazer com uma certa preparação, e tem um segundo elemento, que é esse número deve ser retirado em Portugal, nos poupas-tempos portugueses, que é a loja do cidadão. E costuma ser um processo que costuma demorar. Tanto a retirada do NIF, mas principalmente a manutenção do visto. São aspectos que você tem que fazer já estando em Portugal, naturalmente, e costumam, infelizmente, hoje em dia, a ser processos demorados. No primeiro caso, ou seja, a manutenção do seu visto e até a retirada de NIF, é possível fazer estratégias para confrontar essa demora. Por exemplo, é recomendado que você opte a ir em lojas do cidadão que existem nas aldeias, por exemplo, que não fica assim tão sobrecarregada quanto aquelas que existem nas cidades grandes. É uma forma de você conseguir facilitar a retirada da sua documentação uma vez estando em Portugal, e sendo um migrante sem cidadania europeia ou portuguesa, mas até para aqueles que são cidadãos portugueses. Por exemplo, mesmo eu tive que fazer o meu NIF, enfim, são processos que acabam sendo o mesmo para qualquer migrante, né? Mas agora as vantagens, por exemplo, não é? A Universidade de Coimbra oferece pontos para você regulamentar o seu estatuto dentro da universidade, exclusiva para estudantes. Esse setor do governo português se chama o AIMA,
E existem espaços do AIMA dentro dos serviços acadêmicos da universidade, o que ajuda muito se você, estudante, quer regulamentar ou já preparar a renovação da sua regulamentação, é muito importante e acaba sendo pontos facilitadores nesse processo. Para além da burocracia, há outros aspectos, por exemplo, só o fato de estudar. Uma vantagem de você, estudante que entra com o Instituto Internacional, é exatamente a prova do Enem. Para você entrar, você pode aplicar pela prova do Enem. O que é considerado da prova não é a prova completa, são partes da prova que fazem sentido para o curso que você quer aplicar, o que é um aspecto interessante, porque ainda você faz uma prova que você se preparou no seu ensino médio, que você tem um conhecimento e pode utilizar só as partes da prova que você que faz mais sentido para você e que você tem maior familiaridade se é aquilo que você quer seguir para um curso superior, por exemplo. Isso acaba sendo uma vantagem. Como também, nos últimos anos, se apercebe uma maior disponibilidade de vagas ao ensino superior português, o que acaba sendo um processo não tão concorrido como no Brasil. Mas há pequenas desvantagens, como, por exemplo, para você se candidatar, sendo estudante equiparada nacional ou internacional, você precisa fazer a equivalência do currículo do ensino médio, o que acaba sendo uma questão dispendiosa, custosa, mas, enfim, é algo que acaba sendo um custo-benefício do estudante que gostaria de emigrar para fazer seus estudos fora. Mas não só isso, o próprio plano de estudos, como, por exemplo, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que é o meu caso, oferece um plano de estudos disciplinar, o que permite realizar matérias de qualquer outro curso da Universidade de Coimbra, na qualidade de menor ou lista aberta, que foi o meu caso. Eu acabei realizando algumas matérias em relações internacionais a partir dessa possibilidade. Outros aspectos positivos é a integração, pelo menos aqui em Coimbra. Há uma crescente comunidade de brasileiros dentro da academia, o que facilita uma integração. Eu aconselho conferirem as atividades da APEB nas redes sociais, é a Associação de Pesquisadores Brasileiros da Universidade de Coimbra, o que é muito interessante, porque eles realizam várias atividades de integração e de fomentação da pesquisa por estudantes brasileiros que estejam a estudar em Coimbra, que também é muito interessante. A cidade é uma cidade acadêmica, é uma cidade estudantil, por isso há uma grande confluência de atividade urbana, um fomento muito grande da atividade urbana, seja uma atividade noturna, festeira, seja uma atividade noturna cultural, há uma forte integração, assim, uma forte vida social, vamos dizer assim, na cidade de Coimbra, o que também é interessante. Agora, um aspecto muito importante é o custo de estudos, porque todas as universidades portuguesas, sendo públicas ou privadas, nenhuma são gratuitas, ou seja, paga-se um valor mensal, independente se você é estudante nacional ou equiparado, como é o meu caso, ou internacional. Essa mensalidade a gente chama de propinas, mas existe um aspecto negativo, que é, especialmente por estudante internacional, é que o valor da propina é cara, ou seja, ela não é a mesma para um estudante internacional, se comparado com um estudante nacional, o que pode criar ali uma certa desvantagem que
deve-se ter em consideração. Boa, Sophie, que legal. Acho que você conseguiu trazer um bom balanço aqui, um importante balanço. E eu queria que você continuasse nessa parte financeira. Eu sei que existem alguns apoios e auxílios sociais e também financeiros que a universidade ela oferece. Então, se você puder comentar com a gente quais você conhece, quais que a universidade ela pode oferecer e quais você utiliza. Sim, Ju, é muito importante. E, claro, essa questão fica ainda mais central depois do que eu disse sobre o custo de estudos, né? E querendo ou não, as vantagens e desvantagens de morar e estudar fora do Brasil, especificamente em Portugal, não é? E, bem, vamos começar com as vantagens. Existe, sim, apoios sociais e financeiros que a universidade pode oferecer aos estudantes. E vamos começar com os apoios sociais. A Universidade de Coimbra oferece apoios sociais para qualquer estudante, seja ele nacional ou não. Esses benefícios estão concentrados em um portal da universidade chamado Sazuki e uma entidade, que é o Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra. Pelo site, é possível conhecer todas as possibilidades, que são, desde oferecer serviços a baixo custo, então, por exemplo, alimentação, serviço médico, alojamento estudantil, lavanderia, espaço desportivo, apoio às necessidades educativas especiais, são serviços que a Sazuki oferece aos seus estudantes, ao mesmo tempo que também oferece bolsas de estudo, que aqui se entra no apoio financeiro, não é? Mas, nesse aspecto em específico, é importante pontuar uma certa desvantagem aos estudantes internacionais, porque os estudantes que estão sobre esse estatuto não podem concorrer a bolsas de estudo remuneradas, para estudantes com dificuldade econômica, que são os tipos de bolsas que a Universidade de Coimbra oferece. Isso não é o caso para nacionais, que podem concorrer a essas bolsas, que são oferecidas pela Universidade de Coimbra, como eu disse, através do Sazuki, mas também pela DGES, que é quase como um Ministério da Educação, nesse caso, para o ensino superior português. Mas é possível encontrar possíveis saídas para apoio na questão financeira a estudantes internacionais, já que as bolsas de estudo remunerado não é uma possibilidade. Há duas que eu pensei. A primeira, as duas englobam esse ponto, que é procurar trabalhos dentro da universidade. Existem possibilidades de um estudante trabalhar em estatuto trabalhador-estudante, que permite um ciclo de estudos, né, um plano de estudos adaptado às necessidades laborais do estudante, não é? E é possível encontrar trabalhos dentro da universidade, e são esses dois programas que eu queria compartilhar. Um primeiro, trabalhos part-time, que é oferecido pelo PACEP, que é um programa do Sazuki, que permite colocar estudantes a serviços do Sazuki, como auxiliar nos bandejões, auxiliar nas bibliotecas, ou então full-time, que é especialmente importante e interessante para quem já vem do Brasil com alguma especialização ou alguma experiência profissional, que são bolsas de estágio curricular e remunerado para trabalhar dentro da UC. E aqui engloba tanto organismos de turismo, organismos da administração, serviços internos mesmo da universidade,
Em ambos essas possibilidades, o site do Sazuki, as bolsas de estudo, PASEP e a bolsa de estágio curricular, que eu acabei de falar, eu posso disponibilizar o link pelo site. Perfeito! Que legal saber que existem possibilidades para estudantes internacionais. Vou deixar todos os links aqui na descrição, galera, vai lá conferir. E, Sofia, eu queria que você comentasse agora sobre a reforma que foi feita nas universidades portuguesas. Ela, se não me engano, alterou a duração da graduação e do mestrado, né? Você consegue comentar um pouquinho sobre essa mudança e quais as principais diferenças entre uma graduação no Brasil e em Portugal? Sim, Júlia, posso sim, porque de fato aconteceu uma reforma. Na verdade, há algum tempo já, salvo erro, até se tratou de uma reforma a nível europeu. Foi uma reforma no ensino superior, se não me engano, a partir do ano letivo de 2006, ou seja, já faz um tempinho, em que propôs uma adaptação do plano de estudo das universidades portuguesas a essa nova reforma. A reforma ficou conhecida como Processo de Bolonha, onde cada curso de cada universidade portuguesa adequava de forma personalizada, particular, o seu novo plano de estudos. Ou seja, a depender do curso e a depender da universidade portuguesa, foram alterados e adaptados os planos de estudo de maneiras diferentes a esse processo de Bolonha. Mas a diferença mais óbvia foi o tempo de graduação. E aqui é uma das principais diferenças da graduação brasileira e portuguesa. Antes do processo de Bolonha, a graduação em Portugal durava de 4 a 5 anos, mesmo parecido igual ao Brasil, e passou para 3 anos. E esse aspecto leva a uma outra consequência, que é a compressão do conteúdo programático para adaptar a essa mudança dos anos, né? A essa diminuição dos anos da licenciatura, não é? Ou seja, nesse aspecto, como eu já disse, diferentes cursos adaptaram ao processo de diferentes maneiras. Então, por exemplo, houve cursos em que se conservou os 5 anos, como é o caso do curso de Direito da Universidade de Coimbra. Há cursos que começaram a oferecer mestrado integrado, mas o meu caso, que é a licenciatura em História na Universidade de Coimbra, houve uma mudança no plano de estudos, de maneira com que as matérias ficaram mais gerais e semestrais. Então, onde antes era História da Idade Média 1, 2, passa a ser uma matéria semestral, História da Idade Média. E permite um plano de estudos mais personalizado, quase como à la carte, sabe? Onde existiam algumas matérias obrigatórias e outras opcionais. E bem, na minha opinião, né, apesar de existir algumas vantagens, como uma trajetória mais autônoma, onde o estudante pode escolher áreas de aprofundamento ao longo da sua trajetória na licenciatura, ou então pode, por exemplo, facilitar o intercâmbio entre universidades europeias, porque tende a padronizar o processo do ensino superior a nível europeu. Na minha opinião, para minha experiência no curso de História da Universidade de Coimbra, trouxe algumas desvantagens que assim, são importantes de pontuar, como o mais importante é o tempo, e a diminuição do tempo que levou um pouco espaço para uma especialização ainda na graduação.
por exemplo, o fomento da pesquisa científica, como um projeto de iniciação, por exemplo, foi diminuído nessa reforma. Ou seja, o estudante da licenciatura passa a ter menos contato com essa oportunidade mais empírica da graduação, sabe? E nesse caso, acabou levando matérias a terem um formato muito teórico e conteudista e pouco fomento científico, ainda na licenciatura. E o que me faz ter um gostinho de uma licenciatura em que eu precisava de mais tempo, de mais preparação, de explorar mais as trajetórias mesmo dentro do estudo da história. E vale ressaltar aqui que essa desvantagem não vem pela incapacidade dos docentes, dos professores, que eu acho, na verdade, o ponto mais alto dessa reforma, já que os professores continuam, em tão pouco tempo, tentando ensinar uma história rigorosa, crítica, e que tenha, mesmo que de uma maneira teórica, uma abordagem metodológica científica, né? Isso, pela minha experiência, eu experienciei professores com esse objetivo, não é? Mas, para mim, essa reforma peca no tempo para tirar a licenciatura e as capacidades práticas que você, ao sair da licenciatura, de ocupar no espaço profissional, né? Ou seja, as especializações que você adquire na licenciatura. Essas funções, tanto empírica e de uma maior especialização, ficam por conta do mestrado, o que cria uma certa dependência do mestrado, uma especialização dependente do mestrado, o que gera um processo de estudo mais custoso, porque implica que você, para ser um bom profissional, tenha que fazer um mestrado que implica um pagamento da mensalidade. Ou seja, no caso da história, essa dependência do mestrado, ao meu ver, é ainda mais explícita, porque para que você consiga a especialização para atuar enquanto professor no ensino básico aqui, público, você precisa da capacitação de um mestrado, que se chama mestrado de ensino de história, ou seja, para você se habilitar enquanto um professor, você precisa, para além da licenciatura em história, de um mestrado em ensino, o que demonstra ainda mais, né, essa dependência para uma especialização da qual eu falava, e o quanto isso pode ser dificultoso para quem esperava sair de uma licenciatura com possibilidades de dar aulas, por exemplo, no caso de uma licenciatura em História. Vale lembrar que não são todas as universidades de Portugal que, para exercer profissionalmente uma profissão, precisa de um mestrado, ou seja, há cursos em que você sai com as habilitações necessárias para ocupar o mercado de trabalho. Mas, no caso da história, essa interdependência, e especialmente, né, não só no caso da história, mas no caso de ser professor de história, né, no ensino público, essa interdependência fica mais clara, uma realidade que antes do processo de Bolonha, no curso de história, não existia. Boa, acho que essa é a principal diferença mesmo. Já escutei muito sobre isso, que aqui o mestrado ele acaba sendo quase que obrigatório, quase que uma continuação da graduação, enquanto no Brasil as pessoas só fazem o mestrado se querem seguir carreira acadêmica. Então, acho bem legal que você conseguiu pontuar e trazer isso aqui. E queria escutar um pouco sobre a sua experiência no mestrado, como é que tem sido, quais são os seus feedbacks até agora?
Ai, Gil, com certeza. Mas antes, eu só queria pontuar que essa reflexão toda na reforma com o processo de Bolonha dá até um certo receio, não é? É quase como se graduar em Portugal fosse só desvantagem, né? E eu só queria deixar claro, antes de contar a minha experiência agora no mestrado, que a situação, apesar de muito importante de ser pontuada, né, e de ser uma questão de discussão entre os próprios estudantes portugueses e imigrantes que estão dentro do estudo, né, do ensino superior, isso, enfim, não anula as vantagens de estudar fora, né, evidenciadas mais cedo, né, e nem mesmo estudar na Universidade de Coimbra especificamente, né. A minha dica é para pesquisar muito o plano de estudos de cada curso dentro de uma mesma universidade, comparar entre eles, ou ainda conferir o plano de estudos do mesmo curso em diferentes universidades para ver qual é aquele que você considera mais completo, mais dentro daquilo que você procura, né? Se especializar, da maneira como você procura especializar. Então, isso é um ponto interessante, que eu queria também deixar pontuado, né? A importância, o segredo é uma pesquisa no plano de estudos, porque uma vez que as universidades personalizaram um plano de estudos de uma forma muito particular, com o processo de Bolonha, vale a pena esse estudo minucioso de cada universidade para ter uma escolha mais consciente e mais adequada ao que você procura, né? Mas agora, falando da minha escolha, não é? E da minha escolha em continuar com o mestrado, essa é uma história um pouco emocionante, porque, bem, na altura das candidaturas para o mestrado, elas abrem sempre no início do ano. E elas possuem até um regulamento, que aqui se chama aviso de abertura, em que você pode acessar no site de cada faculdade que oferece o programa de mestrado, né? E eu optei por candidatar dentro da Universidade de Coimbra, mas tanto no programa de Relações Internacionais, e aqui um programa voltado aos estudos da paz, especificamente, e também pensei no programa de História, especificamente História Contemporânea, seguindo uma vertente de investigação. Lembrando, né, que eu poderia seguir para um mestrado em ensino de história, mas eu optei por uma vertente mais investigativa, que seria quase como um mestrado de continuidade. E, e a candidatura, né, para o mestrado, inclusive, difere em requisitos a depender do curso. E eu acho que a minha candidatura, nesses dois programas diferentes, de duas faculdades diferentes, né, História na Faculdade de Letras e Relações Internacionais na Faculdade de Economia, eu consegui perceber bem essa diferença de requisitos. A História, por exemplo, eu não tive que apresentar a proposta de investigação, mas no caso de relações internacionais, eu já tive. Mas, em norma geral, os processos seletivos que eu passei não houveram entrevistas, mas há casos que há, né? Então é muito, muito particular. E eu tive que, na verdade, entregar documentos, né? E que também difere em cada programa, e os documentos a serem entregues também diferem do seu estatuto, ou seja, eu, enquanto estudante que vinha de uma licenciatura na Universidade de Coimbra, que queria seguir os estudos dentro da universidade, e eu, como estudante equiparada nacional, tinha que entregar alguns documentos que para um outro estudante que estudou fora da Universidade de Coimbra, teria que entregar outros, e um estudante internacional que estudou dentro da Universidade de Coimbra teria que entregar outros, então, e tudo isso discorre bem certinho no regulamento, mas é só para avisar que esses documentos diferem tanto ao curso que você vai aplicar, ao programa e a você mesmo enquanto estudante da sua trajetória acadêmica, né?
Mas, como aconteceu no meu caso, né? Fiz a candidatura nessas circunstâncias que eu expliquei. E com a saída da lista definitiva em setembro, que é o início do ano letivo, né? O ano acadêmico aqui começa em setembro, que pode dar uma bagunça na mente de brasileiros como nós, né? Que começa o ano em janeiro, né? O ano letivo também, então é um pouco complicado, mas a lista sai em setembro, que é quando começam as aulas. Eu fiquei colocada em história e frequentei um mês de aula, o que foi de fato muito estimulante, muito rico de aprendizados para mim, porque foi exatamente, ou seja, eu entrei em contato exatamente com essa vertente investigativa da abordagem histórica, que, na minha opinião, eu senti falta na licenciatura. Então, de fato, era um mestrado que tendia a dar continuidade a essa história no ensino superior, né? Uma história metodológica, uma história investigativa, né? A ciência da história, né? Mas o que aconteceu? E por isso que é uma história muito emocionante, né? Cheia de reviravoltas, porque nos fins de outubro eu recebo um e-mail dos serviços acadêmicos da Universidade de Coimbra avisando que existia uma vaga que sobrou no programa de Relações Internacionais que não tinha sido colocada inicialmente. E, enfim, foi uma surpresa, não é? Essa possibilidade de existir uma vaga que sobrou. Não é sempre que acontece, então foi algo muito inesperado mesmo. Que bom que os serviços acadêmicos alertaram dessa possibilidade e depois me chamaram, né, enquanto suplente. E por eu querer, assim, ampliar as áreas de estudos, e por ter gostado muito da minha experiência fazendo algumas matérias em relações internacionais ainda na licenciatura em História, eu decidi aceitar. Então, nesse momento, eu estou realizando o primeiro semestre do primeiro ano, de 2 anos do mestrado, em Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e tem sido uma experiência muito legal. Os professores, as discussões, a infraestrutura mesmo, o prédio, são sensacionais, junto com uma experiência positiva dentro da cidade de Coimbra, não é? E da Universidade de Coimbra, considerando as vantagens que eu havia dito há um tempinho atrás, não é? Então, eu me vejo muito animada e pronta para desbravar esse início da minha vida enquanto pesquisadora agora no mestrado. Ai, que legal escutar isso. Eu fico muito feliz por você. Parabéns por ter conquistado essa vaga. Dá para perceber pela sua empolgação que você realmente se encontrou em estudo que ama. Isso é muito importante. E, Sophie, eu queria agradecer por compartilhar sua trajetória, por topar esse papo. Foi um prazer enorme te ter aqui. Eu desejo muito sucesso na sua trajetória acadêmica, no seu mestrado e na sua profissão, né, no futuro como professora. Eu tenho certeza que a sua história ela vai ajudar muita gente que sonha em estudar em Portugal e acha que é impossível, mas está muito mais perto do que você possa acreditar. E para você, ouvinte, obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast. Se você gostou da conversa, não esquece de seguir o podcast e compartilhar com quem também sonha em estudar fora. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais.